Boa noite, pessoal. Eu sou o Alexandre Mans, eu sou o produtor do filme O Náufrago e o Espelho, edital de chamamento público 23/2023, da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal. Eu já trabalhava com curta-metragem e, através desse projeto, ele proporcionou com que eu fizesse como ele fosse de uma forma mais profissional. As ideias elas surgiram por conta das histórias que a gente tem aqui do litoral, dos naufrágios, tesouros escondidos e outras coisas mais, né? O mistério que envolve todo o nosso litoral. Aí, a partir dali, eu comecei a escrever o roteiro. Depois que o roteiro estava pronto, comecei a trabalhar a parte dos desenhos, fazendo os gráficos de como ia ficar cada cena, porque isso facilita muito na hora da filmagem. Então eu queria um storyboard, fazia os desenhos, e depois que esses desenhos ficaram prontos, aí eu parti para a filmagem. Só que eu não comecei a filmagem propriamente dita, né? Foi uma pré-produção ainda do que eu ia filmar. Então eu ia para a praia, chamava o cinegrafista para ir junto comigo, e eu ia fazendo as cenas já de acordo com o storyboard. A partir dali, eu usava o CapCut, para eu ter uma ideia já como é que ia ficar a filmagem. Oi? Usava o quê? O CapCut ele é um editor que tem pro celular. E aí facilita demais, né? Depois que eu fazia essa sequência aqui, que dava certo, eu aproveitava e mantinha a ideia sem ser a filmagem ainda propriamente dita no computador. Fiz toda a edição, uma pré-edição do filme, para depois eu começar a fazer a filmagem mesmo. A segunda etapa foi a escolha dos locais. Como é uma situação de naufrágio e mostra ali que a pessoa está sozinha ou não, eu tive que escolher algumas praias que são mais isoladas lá em Caraguatatuba. Eu escolhi a Praia Brava, porque é uma área de difícil acesso. E até um determinado momento, uma hora não passa barco ali, as pessoas ainda não vão até o local. A única dificuldade de filmar ali é a trilha, para ter que levar o equipamento. Então eu fiz o início da filmagem lá, depois eu escolhi a Praia da Cocaina, porque ela é uma praia muito parecida com a Praia Brava, principalmente nessa parte natural da vegetação. Então toda vez que eu precisava refilmar, eu ia para a Praia da Cocaina, que era muito mais fácil. Toda vez eu tinha que acordar 3h30 da manhã, 4 horas, para poder pegar o sol adequado, para poder juntar o equipamento para não ter o movimento, barulho de carro, avião, helicóptero, barco ali na frente. O outro local que eu escolhi foi a Ruína da Lagoinha, porque como o personagem mostra que passa mais ou menos entre o século XIII e o século XV, né? Não tem uma data propriamente dita ali. Eu usei esse gimbal da Rollei, esse estabilizador da filmagem, por conta só de uma situação. Eu precisava filmar o pé na hora da corrida e a pessoa cinegrafista tinha que correr junto. Todos os gimbals eles filmavam para baixo quando você aponta para baixo. E aí eu tive que fazer uma pesquisa, o único que fazia isso aqui durante a filmagem quando eu abaixava. E também porque ele tem comando por voz. Eu já pensei numa situação que o cinegrafista não pudesse ir, para eu poder soltar e eu mesmo fazer a cena, como eu fazia nos meus curtas-metragens. Usei o celular, o Samsung S22, e é absurdamente bom e já dá para brincar, porque ele tem a filmagem profissional, dá para regular o ISO, o tempo de abertura também dá para trabalhar nele, ele tem uma estabilidade muito boa, a captação de som dele é bom, tanto é que eu não usei microfone em nenhum momento. Foi tudo masterizado depois. E o controle de branco, apesar de ser preto e branco, é importante você trabalhar todas essas combinações para que dê certo. O ISO, até 200, você pode usar, por conta da iluminação. Você passou disso, ele começa a ficar granulado. Então esse era um outro desafio que a gente tinha. Quando eu chegava muito à noite, né, de madrugada na hora de filmar, eu tinha que trabalhar o ISO e depois eu tinha que trabalhar a velocidade. Quando ele chegava na velocidade adequada junto com o ISO ali, aí dava tudo certo. Graças a Deus. Esses efeitos que tinham tipo de movimento me deu essa dúvida no meio do caminho.
Porque eu notei que tinha algumas coisas de movimento, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio frenética, assim. Um negócio frenético. É proposital. Eu imaginei que fosse proposital, eu só fiquei na dúvida se era uma coisa de captação ou se era efeito de voz. Eu comecei, eu usei essa lente aqui também. Essa aqui é uma das lentes que eu usei, que dá para você colocar na frente do celular. O que é o legal dela? Além de ser grande angular, o celular ele só vai até o grande angular, mas ele não trabalha o prisma e não trabalha as deformidades que acontecem na lateral, que é comum acontecer no cinema. A partir de agora, comecem a reparar, quando vocês assistirem, vocês verem uma porta, um batente, um armário na lateral, vocês vão ver que está curvado. E isso é proposital no cinema, e eu quis usar isso também em alguns momentos. Só que qual que é a dificuldade de usar essa lente? Ela é adaptada para o celular, né? Ela não é própria. Quando você movimenta, escurece as laterais e você não consegue ter uma captação adequada. Por quê? O foco ele não é automático, ele tem que estar no manual. Porque se você coloca no automático, você acha que está buscando ali o meu rosto e ele está filmando o fundo. Então até isso o cinegrafista ele tem que se preocupar durante a filmagem. Eu usei aquele tripé também, em alguns momentos eu precisava para estabilizar. O tripé ele funcionou bastante também para áreas que não conseguia alcançar durante a filmagem. Não sei se vocês se lembram, naquele momento que eu estou segurando a cruz, ele não é um drone. Ele é esse tripé que a gente teve que improvisar. Eu coloquei uma outra adaptação em cima dele para depois colocar o celular. Quem filmou ali foi o Valdir. E ela assim, imagina a dificuldade para fazer aquela cena. Nesse caso aí, um drone feito ajudaria mais ali ou ajudaria, cara. Muitas cenas ali eu quis fazer com drone, mas acabei não fazendo. Um amigo meu que ia emprestar para mim o drone dele, só que o dele também não dava para. Ele era muito antigo, então a captação não ia ficar adequada. E tanto é que eu filmei, lembrando, eu filmei em 24 frames. Até 30 frames é importante você filmar se você quer dar uma característica de cinema. Passou disso, fica aquela característica de propaganda, de novela e tudo mais. Eu tinha a ideia na cabeça, mas eu também nunca tinha filmado daquele jeito. A gente fez umas 10 vezes até o negócio dar certo. Aí foi trazendo, ele tinha que passar no meio das cruzes ali. Ele não podia derrubar a cruz, ele não consegue enxergar durante a filmagem e ele teve que ir o máximo possível. Eu falei, cara, se der pra você entrar na água, você vai embora. Agora eu não vou sair lá do personagem, vou ficar lá, vou continuar até o negócio dar certo. Eu fiquei super interessada em ver a decupagem, né, os storyboards. E é legal, né, porque é um momento de expectativa e realidade, né? Você vai mostrar pra ver? Não sei se vou mostrar. Ali durante o momento eu fazia, mas é uma dificuldade, galera, para desenhar. E você tem que fazer uma história em quadrinhos, né? Hoje em dia você faz em computação gráfica. Né? Um cara que vai fazer storyboard, ele já faz o filme inteiro ali no computador. Essa forma que eu fiz é mais arcaica, né? Da questão do efeito em preto e branco. Sim. A sua intenção foi evocar algum sentimento? Ou foi só a questão estética e é isso? Quem me conhece sabe que eu gosto muito do preto e branco, né? Uma que lhe dá essa característica mais mórbida, né, da situação, eu acho que ele dá uma característica também de época. E o grande desafio, que daí é uma questão técnica, é a questão da iluminação. Porque se eu trabalho colorido, ele vai dar cores diferentes o tempo todo. E para você conseguir a mesma cor ali, é muito complicado. E o editor vai ter que se desdobrar para conseguir, então não compensa, não vale a pena. E por conta das influências também, né, do cinema, né, que eu curto demais, assim, né. Então, eu estou com um outro projeto aí, se for um ambiente que eu mantenho mais tempo ali, aí talvez seja colorido. O Dance, curte colorido. O roteiro de ação você fez só com storyboard ou antes você fez o roteiro escrito? Eu fiz escrito. Câmera em padrão americano, o panorama, a câmera tal. Depois que eu escrevi, aí que eu comecei a fazer trabalhar o desenho. Mas até na aula dela que eu chegava mesmo? Eu ia lá e ficava desenhando assim, porque fingia que estava prestando atenção e estava fazendo storyboard. A inspiração para esse pontapé? Qual foi o filme que te motivou a fazer aquilo? É difícil dizer, mas provavelmente, cara, o que me ajudou muito ali, acho que teve várias influências. Foi o Sétimo Selo. Sim. Tá na cara ali que tem essa característica. Pagador de Promessas, a situação da cruz.
Porque a gente está tão bombardeado de filme estrangeiro, americano, europeu, que a gente esquece que a gente tem a nossa característica brasileira de filmar. Então, esse foi um grande desafio para mim também, porque eu já estava bombardeado com essa ideia de Disney, de Vingadores, tanto é que as minhas primeiras filmagens, eu ia assim, eu era faca, andando na floresta, e estava feito já. A faca dos dentes. A câmera me acompanhando, eu abaixava, levantava. Foi aí que o Nordão olhou e falou, cara, é um padrão americano para baixo orçamento, não vai dar certo. Tem que trabalhar de uma forma mais poética. Você tem que trabalhar da forma que os filmes brasileiros são feitos, né? De forma metáfora. E são 15 minutos também. Para você conseguir dar o recado em 5 minutos é muito complicado. Eu tenho horas de filmagem. Eu tenho ainda para fazer acho que uns 5, 6 filmes. Eu estou desde janeiro filmando. Agora imagina você desfazer, tem cada cena que ficou maravilhosa, assim, mas com dor no coração eu tive que tirar. O começo mesmo era para eu alugar um navio. Eu já tinha feito mais ou menos a história do lampião caindo no chão e pegando fogo, e eu com um mapa lá, pode ver, é um padrão americano, e eu pegando o mapa, e eu vindo, e na hora que eu vou sair eu boto a cabeça, desmaio, o lampião cai no chão, pegar fogo, já estava tudo produzido, o material já estava tudo atrás. Na hora da cena eu já estava fazendo lá, fiz dentro de uma sala, aí coloquei todo o material assim antigo e o câmera ficava assim, ó. Então eu ia e fazia assim, ó. Quem já assistiu Star Trek, né, assistia o Spock, via que acontecia muito isso na nave. E cara, fica muito louco, o negócio dá muito sério, as coisas balançando e eu lá, tentando, não teve jeito, tive que cortar isso e eu falei, não, vou explicando de uma outra forma para poder... Fala dos conceitos pra gente. Fala um pouco do filme, da concepção, desde a escolha do texto, como que você transformou o texto nas imagens, assim, como que foram essas pontes, assim, os símbolos que você traz. A inspiração, como eu disse para vocês, foi por conta dos contos, né, que a gente ouve dos naufrágios, de Jaguar, dos tesouros. A religião católica estava em evidência na época, né? Mas eu não quis trabalhar como se eu estivesse querendo associar de uma forma religiosa, mas sim como uma forma de maldição. Tentando levar a religião para aquela situação, a pessoa que está ali ela ia sofrer as consequências, né? Então eu procurei tentar trabalhar a religião de uma forma mais aterrorizante do que uma forma... Porque todo momento lá o náufrago ele fica buscando essa questão da religião, ele monta lá achando que vai proteger, por fim ele vai lá, acha aquela pedra, encontra. Na maioria, galera, eu prefiro que as pessoas elas criem isso na cabeça. Eu gosto mais disso. As pessoas elas têm uma visão do que eu ficar explicando. E se eu fico explicando também muita coisa, vai tirar um pouco a fantasia do que cada um sente, do que o filme proporciona para cada um. E o filme ele é assim. Alfred Hitchcock mesmo falava isso. Ele dizia que quando o filme está dentro da sua cabeça, ele é maravilhoso e ele pertence só a você. A partir da hora que você escreveu aquele filme e colocou dentro de uma equipe, o filme já não é mais seu. Aí já era. Cada um já vai colocar, dar o pitaco e esquece. Desapega daquele filme que já não serve mais para você. Já não é para uma próxima ideia. E aí eu prefiro deixar nisso mesmo. Deixar que vocês tenham uma ideia do que cada situação ali aconteceu. A edição. Como eu disse, eu usei o CapCut, que ele me dava uma pré-ideia de como ia ficar a filmagem. Eu já acabava de filmar, ia para minha casa, trabalhava o dia inteiro, né, à tarde com a edição, colocava em preto e branco, via a questão da iluminação, de cores, tudo que ainda dava para... Porque assim, a ideia é você tentar mexer o menos possível na filmagem. A questão da iluminação, do foco, ele tem que ficar de acordo. Depois que eu trabalhava isso, aí eu ia para o Adobe Premiere, que é um programa que eu mandava para o computador, e ali que as coisas ficavam sérias mesmo. Eu comecei com a edição, porque eu estava trabalhando como editor também no filme. Só que depois começou a ficar muito cansativo, porque eu era o roteirista, era o diretor, o ator, tinha que fazer a direção de fotografia também. E aí tinha que ir para casa com a cabeça cheia, tinha que fazer a edição. Então eu já estava pirando, e ainda vinha para cá ainda à noite. Então eu saía daqui, ainda voltava para casa e ficava de madrugada trabalhando na edição. Tudo porque é prazo.
cada bloco de filmagem eu tenho um prazo para poder entregar no tempo certo. E esse relatório eu tenho que estar toda vez tem que estar especificando. Só que eu vi que isso para mim estava ficando muito difícil. Aí entrei em contato com o editor, que é o Zé, né, que era para ter vindo hoje, não pôde por conta do pai dele, né, que está doente. E o Zé também é um amigo meu que sempre editou os clipes da banda, trabalhou muito isso, é um cara que tem uma ideia absurda, principalmente de cinema. Mandei todo o material para ele e mandei as outras filmagens. O editor é aquele que a gente tem que ter o maior carinho e ele é o nosso melhor amigo, porque é o cara que vai transformar o filme para você. É ele que vai te deixar como personagem principal, ou ele vai estragar em determinados momentos também. Se o editor não vai com essa cara. A primeira coisa que você fizer quando for começar a rodar um filme, vai lá e faz amizade com o editor. Que é o cara que vai falar, não, isso aqui ficou muito bem nele, mas isso aqui também ficou muito bom. Além de editor, o Zé passou a ser o cinegrafista também. Porque no começo da filmagem foi a Simone Villegas. Ela também tinha uma ideia boa também de filme, porque gosta de ver muito filme, só que não tinha prática. Eu já tinha feito por conta das experiências e tudo mais, eu já tinha alguma coisa ali para poder passar e por conta da quantidade de filme que a gente vê. Ela, como já tinha esse gosto na questão da filmagem, então já ficou mais fácil. Só que qual que era o problema? Durante a filmagem, em alguns locais a gente fazia uma pré-filmagem de novo, eu explicava para ela como eu queria as tomadas de câmeras, para chegar na praia e ainda passar a instrução de novo para as coisas poderem dar certo. E a grande dificuldade qual que era? No começo da filmagem, a pessoa estava em experiência ainda, então ela já estava fazendo esses cursos do YouTube, estava assistindo os filmes que eu queria que se inspirassem em tomada de câmera, mas ainda assim tem aquele nervosismo de você ter que regular o equipamento e ficar acompanhando o ator. Então, durante a minha atuação, eu tinha que ficar preocupado em atuar e tinha que ficar preocupado no posicionamento da câmera. Então, eu tinha que ficar olhando de rabo de olho durante a filmagem. Então, a câmera estava aqui, ela ficava assim, não está na posição. Então, deixa eu me ajustar aqui para que a posição pegue. Mas, mesmo assim, cada situação de filmagem eu tive que fazer, às vezes, 10 a 15 vezes cada tomada para que tivesse bastante material. Eu filmava de frente a mesma cena, filmava de um lado e filmava do outro, porque isso facilita também muito para o editor. O Zé, a partir da filmagem que teve ali na Praia Brava, da Cucanha para frente, ele assumiu as filmagens. Ele tem uma boa percepção também, eu não esperava. Tanto é que depois eu fui mostrar para a equipe, eles não sabiam que eu tinha mudado o cinegrafista, e a galera ficou assim, eu não sei, o filme está diferente, quem está filmando? Estão fazendo curso? E aí eu expliquei que havia mudado. E aí o pessoal falou, continua com o cara até o fim. E aí você vê ali que não é só uma questão de técnico, é uma questão do sentimento também que o cara está sentindo ali durante a filmagem. E isso é uma coisa que eu aprendi também e achei muito louco. Dali a gente foi para as ruínas da Lagoinha, que são as filmagens finais. Ali foi de uma forma organizada, né? Quando eu digo assim que uma começou em outra e terminou, não necessariamente foi assim, porque muitas vezes eu precisei retomar para outras áreas para poder filmar. Como eu já tinha feito o grosso da filmagem, eu pude começar a escolher outras cenas e até refilmar algumas que eu não tinha gostado. O efeito feito no quê também? Você diz aquela cordinha quando está caminhando ou a hora que eu estou enforcado? Não, é movimento. Então, eu queria trabalhar o stop motion ali. Ah, sim. Tava louco para trabalhar. Puta, vou colocar o stop motion porque tá aquela característica do trash antigo, né? E aí eu vi que ia dar muito trabalho a gente ficar deitado ali e em cada... Ué, mas não tem uma cordinha no chão. Mas aquela cordinha não é a cordinha que tá puxando. Parece que tá puxando. Eu vinha sabendo de toda essa cordinha. Eu fui revendo, eu falei, cara, não é a cordinha que tá puxando, mas é uma parte do cipó que tá junto e que dá a sensação que... Ou seja, é um defeito mesmo que aconteceu ali. A cena ele foi puxando para depois voltar a cena e dar aquela característica. Ela foi saindo daqui para cá puxando para depois voltar a cena e dava a sensação que legal. Só puxou para tirar para subir. Eu queria que você falasse a importância de trazer seu pai no começo e no final da história. Meu pai adora quando eu coloco nessa aplicação. Que pariu, lá veio você. E isso não é de agora, né? O clipe da Gatinha Sentar e tem meu pai também. Quando a gente ia fazer algumas fotografias, a gente colocava meu pai sempre naquela... e sempre arrastando o velho. Eu tinha uma ideia,
Porque para alguns, aquele ancião sou eu. Mas aquele ancião está em fora de época. Então, por ser o meu pai, e o meu pai também já tem um hábito em questão de filmagem, tanto é que a maioria disse que ele é muito melhor ator do que eu, né? E eu fiquei assistindo isso aqui. Filha da mãe, eu vou tirar esse cara daqui. Porque meu pai estava puto mesmo ali na cena. Eu fui fazendo, pai, agora você olha pro livro, olha pra cima, olha. E também por conta de uma homenagem, né, cara? Eu gosto de trazer muito a família, ela tá presente, assim, pra trabalhar junto comigo. Tanto é que no meu outro curta, minha mãe, eu coloquei numa cenária com uma bruxa. Eu pego e mato a minha mãe. Mãe, o que você tá fazendo aí? Eu dou um toque pra ela. Não, vamos fazer uma filmagem agora, que negócio. Só que eles já estão preparados já. Mas a ideia era essa mesmo, uma questão de homenagem. Do meu pai estar presente. Do meu pai estar presente. Talvez o meu pai seja eu no futuro, né? E porque meu pai já tem esse hábito também de filmagem, né? Então fica mais fácil para trabalhar. Estou pensando, quem que eu vou chamar, cara, nessa idade que vai ter essa experiência, né? Como se deu a escolha do texto do Machado? E por quê? O filme ele não é falado, né? Ele tem uma situação de grito ali e tal. Eu queria trabalhar muito essa parte do diálogo, né? Tanto é que o personagem, não se sabe se ele tem uma certa esquizofrenia, né? Se por conta da maldição, por conta do tempo que ele está ali na ilha, ele começa a ter as alucinações ou não. Eu queria trabalhar muito ali a questão dele falando sozinho. O momento eu fiz várias cenas ele em volta da cachoeira e ele falando. O grande desafio que era a captação da minha voz. Eu ia ter que refazer, eu ia ter que dublar a minha própria voz depois. Ia dar um trabalho, o tempo que eu tinha não ia dar certo. E aí, na conversa lá com a equipe, conversando com o Nordan, com a Simone, com o Zé, com o Júlio, surgiu uma ideia, ele falou, cara, por que não põe um poema? Ou faz uma narração, porque eu não gosto de narração. Sabe, quando o filme começa com narração, ou quando ele termina, eu acho que me incomoda um pouco, ali, não sei se dá um spoiler, não sei, é coisa da minha cabeça. Só que fica bonito a questão do poema. E aí, o que eu comecei a buscar? E aí eu fui no Edgar Allan Poe, poemas gregos, que trabalhassem a dualidade, né, dos irmãos gêmeos, do bem e do mal, e não achava. Apesar do Machado de Assis não ter essa pegada, foi um Machado eu ter encontrado uma criatura. E eu comecei a ler o poema e falei, parece o filme que eu estou fazendo. Aí eu tive que ir atrás também dos direitos, né, e eu vi que era de Domênico. Graças a Deus, o negócio casou ali e deu muito certo. E aí, por conta disso, eu acabei escolhendo. E aí, acho que pra mim, assim, ficou perfeito essa música. Depois da edição, o desafio foi a trilha sonora. Eu já tinha uma ideia do que eu queria da trilha sonora, né? Eu fui chupinhando, pegando alguns sons que tinha no YouTube. Porque isso, quando a gente vai produzindo, você já vai imaginando na cabeça como é que é. Eu pelo menos trabalho desse jeito, né? Vou até cantarolando em cada situação ali para poder... Só que o problema qual que é? É o baixo orçamento. Então, para tudo que eu precisava baixar, o mais barato era $50. Para eu pegar uma trilha de um som, quando vocês vêm a ouvir aquele som. Ia lá, $50 para poder comprar. E o som, né, a música que rola também, que eu queria colocar, que é aquela parte orquestrada, eu ia ter que pagar um direito autoral ainda absurdo. Então, onde eu tive que recorrer? Na produção autoral. Eu tenho um amigo meu, que é o Júlio César, que ele trabalhou também há muito tempo com a banda, né? Trabalhou como fazer a masterização, trabalhou como produtor também de algumas músicas. Entrei em contato com ele e o cara na hora aceitou. Por quê? É o sonho dessa galera trabalhar desse jeito. Então, é uma coisa que facilita muito na hora da produção, são as pessoas, os entusiastas. É aquele que você entra em contato, o cara nem perguntou se eu ia pagar ou não. Não, eu toco, você está no projeto aí, para mim é currículo, é isso que eu quero, e assim também foi o Zé. Tanto é que eu acabei criando cobra para ser picado, porque depois essa galera, eles estavam num entusiasmo tão grande que depois eu não conseguia acompanhar. Não, galera, vamos deixar para amanhã isso aqui. Não, eu já tô com a ideia aqui, você pega e faz. E aí, por fim, acabou dando certo. A grande dificuldade qual é? O Zé, na hora da edição, eu estava sempre com ele. Então fica mais fácil quando você está com o editor na hora de trabalhar.
A trilha sonora ela é um pouco mais complicada. Você tem que estar com um músico para trabalhar, só que o Júlio mora em outra cidade agora. Eu mandava as ideias como eu queria para ele, o Zé tinha algumas ideias também que ele mandava, que ele curtia, achava que ia ficar bem legal ali, e aí eu marcava lá uma videoconferência com o Júlio. Era complicado, porque assim, às vezes eu tinha uma ideia, o Júlio tinha um outro sentimento, ele assistiu todo o filme, e às vezes não batia, mas às vezes chegava um momento que conciliava nós dois as ideias e acabava dando certo. E daí, por fim, é aquilo, né? Você está numa determinada situação, daqui a pouco você ouve um carro passando, o editor não ouviu. Aí você tem que entrar em contato com o cara tem que trabalhar toda aquela situação, masterizar tudo aquilo para poder dar seguimento. A criação do figurino eu comecei junto com a minha mãe. Minha mãe estudou durante muitos anos e tal. E a grande dificuldade era entender a roupa, como é que eu teria que fazer de forma que eu não fosse me inspirar nos outros filmes, né? Nos filmes que a gente já estava habituado, né? Piratas do Caribe, que hoje já é bombardeado por isso. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar quadros da época. E aí eu vi que era, por mais que a gente ache que é fantasioso dos filmes, estava muito parecido mesmo. Usando aquela bolsinha que era muito comum na época também, para carregar pólvora, os utensílios. A grande dificuldade que eu tive ali foi com o tecido. Por quê? Eu tive que ter um tecido maleável, mas que ele não atrapalhasse durante a filmagem, né? Porque, por mais que seja preto e branco, você tem que saber escolher a cor adequada e tem que saber escolher a textura também, porque dá uma diferença absurda. Se eu fosse colocar uma malha um pouco mais elástica, já ia dar para perceber durante a filmagem. O que atrapalhou ali é que quando eu estava molhado, os primeiros movimentos começou a rasgar. O legal é que dá essa característica já do personagem, né, sofrendo, porque é o que acontece quando a gente vai andar no meio do mato, no meio do mar, acontece isso. O ruim é que toda vez eu tinha que ficar fazendo essa manutenção dessa roupa. Depois que foi escolhido com a Zenaide, que é minha mãe, a questão do tecido e o desenho como ia trabalhar, aí eu fui para a costureira, que é a Dona Otília. Dona Otília é uma costureira minha já de longa data, por conta da minha banda, né, da Regência Praia, que faz a gente leva lá os desenhos para ela e ela costura absurdamente assim, para a gente. A divulgação foi uma das pessoas da equipe, que é a Andrea Bombonato. Ela foi contratada também pelo projeto e ela foi a social media também, que também é muito importante dentro do projeto você ter, e é uma das exigências também do projeto. Então ela que trabalhava essa questão do marketing, né, mandava para as redes sociais, entrava em contato com a imprensa. Eu queria agradecer também até o Felipe aqui, porque o Felipe foi um dos que entrou em contato também com a Radar Litoral, né, Felipe? E os caras publicaram a matéria lá. Ela já trabalhava junto com o Nordan, que o Nordan é o design gráfico, ele trabalhou as imagens, mandava para ela e ela lançava todas as imagens necessárias para as plataformas. A contrapartida exigida pelo projeto, qual que foi? Hoje, a exibição, né, que eu fiz para vocês, e hoje foi uma terceira exibição. Uma quarta exibição, junto com a palestra, né, explicando como foi feito o filme. A primeira exibição foi a estreia, que aconteceu lá em Caraguatatuba, na Videoteca Lúcio Brown. A segunda exibição ela foi no cinema a céu aberto, também em Caraguatatuba. E depois eu tive que lançar o filme, que também é uma exigência no YouTube. A pós-produção é o relatório final, que eu tenho que apresentar, né, que eu tenho que organizar todo esse relatório. E ele tem que estar encaixado tudo direitinho, desde os gastos que eu tive, as pessoas contratadas e o tempo que cada situação aconteceu. Então, tal filmagem aconteceu da data até tal data. Eu tenho que entregar agora no final do ano esse relatório aí. A ideia do projeto, gente, ele não é simplesmente fazer com que eu divulgue o meu material. A ideia do projeto é mostrar que com baixo orçamento e com a vontade de fazer, as coisas são possíveis. Como os cineastas eles costumam dizer, basta você ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão que tá tudo resolvido. É isso, pessoal.